por 1944, ou mais provavelmente 45. Eu estava na livraria Jaraguá e me encontrei com Vinícius de Moraes. E Vinícius me disse que havia um colega dele do Itamaraty que estava escrevendo uns contos, mas era um tipo muito peculiar, porque ele escrevia os contos preparando como se fosse um trabalho científico. Eram contos regionais e esse colega tinha fichário, em que ele tinha todos os passarinhos, todos os acidentes geográficos, plantas com os nomes científicos, costumes, como se estivesse fazendo um trabalho de sociologia. Aquilo eu achei muito interessante. Quando saiu o Sagarana, eu recebi o livro e me disseram que o autor era diplomata. Quando eu li o livro, falei, esse é o nome do Vinícius, certamente. Tenho a impressão que eu dizia que havia ali um conto que tinha que entrar certamente entre os 10 maiores contos da literatura brasileira, que é A Hora e Vez de Augusto Matraga. E não sei se já dizia aí por que ele não era um regionalista propriamente dito. É porque, através do Homem do Sertão, havia uma presença dos problemas universais. A gente sentia que o regionalismo dele não era de cunho pitoresco. O pitoresco havia, evidentemente, mas já havia uma universalidade dos temas, havia uma espécie de vibração espiritual, uma vibração em relação aos grandes problemas que atormentam o homem, que já faziam dele uma coisa diferente. Não era propriamente um regionalista. Depois, quando saiu Grande Sertão Veredas, então eu estudei isso mais detalhadamente. Quando saiu Grande Sertão Veredas, eu falei propriamente, se não me engano, em romance metafísico. Não se tratava mais de regionalismo. E não se tratava de regionalismo porque eu entendo que pode-se considerar como regionalista, propriamente dito, o romance, o conto, em que o que sobressai é o choque de exotismo. A pessoa, o homem da cidade, vê aquela matéria diferente, aquela matéria quase um outro mundo, e aquilo é interessante, e o enredo, então, se beneficia com esse exotismo. A mim me pareceu que em Guimarães Rosa isso era apenas um ingrediente, e que o importante eram os grandes problemas do homem. Além do mais, a linguagem dele não era uma linguagem propriamente documentária, que acontece no regionalismo. A impressão que se tinha é que ele estava criando uma linguagem. Eu não tinha formação linguística para saber até que ponto, mas eu senti que ele estava inventando uma linguagem que ao mesmo tempo era plantada na região, mas estava ligada, por exemplo, ao passado da língua portuguesa, que a região tem, aliás, ao certo arcaísmo, e uma criação dele, a uma criação de palavras, a uma invenção, coisa que acontece muito na língua alemã. A pessoa pode fundir meias palavras para fazer uma nova. Ele fazia muito isso. Então me pareceu uma atmosfera completamente diferente. Era um homem encantador, uma prosa adorável, mas me dava sempre a impressão de um homem muito convencional. Um homem muito convencional. Eu conheci pouco, mas pelo pouco que eu conheci, eu acho que me deu a impressão de um abismo entre a pessoa e o Criador. Eu não me lembro de ter havido restrições ideológicas ao Guimarães Rosa. Ou as pessoas gostaram ou não gostaram. Quem gostou, respeitou profundamente aquela criação. E o crítico, mesmo sendo de esquerda, se ele for inteligente, ele percebe que não tem nada a ver uma coisa com outra. Quer dizer, a criação literária tem uma autonomia e em nenhum lugar mais do que em Guimarães Rosa se sente essa extraordinária autonomia do Guimarães Rosa. E justamente com a força maior da literatura, que é a autonomia pelo paradoxo. Quer dizer, quanto mais gravada, quanto mais cravada no documento e no detalhe, mais ela se libera. Quando isso acontece, nós temos uma obra de grande qualidade. Isso acontece em Guimarães Rosa. É o paradoxo da extrema fidelidade com a extrema liberdade. Bom, diante disso, acho que todo mundo sentiu a grandeza, a força do Guimarães Rosa. Agora, e não se colocava o problema ideológico, não se coloca na obra dele o problema ideológico. O que eu posso lembrar é que tive uma conversa com ele e com uma outra pessoa, que era cônsul brasileiro em Gênova naquele tempo, num restaurante à beira-mar muito bonito, creio que na região de Porto Fino, em que eu, no decorrer da conversa, por motivos, estava discutindo as posições ideológicas do Congresso, e eu declarei que eu era socialista e que para mim aquelas posições eram normais. Guimarães Rosa disse que ele
achava perfeitamente normal o socialismo, que por ele todo mundo seria igual e feliz, não tem problema nenhum, que o ideal da Terra seria justamente a igualdade de todos, mas que isso não era um problema fundamental. O único problema fundamental do homem era saber se Deus existe ou não. Achei isso muito interessante. Para mim, o mundo do Guimarães Rosa não é Minas. O mundo do Guimarães Rosa é o mundo. Porque o sertão é o mundo, porque dentro daquele enquadramento rigoroso, documentário do sertão mineiro, aquilo serviu de palco para ele desenvolver um drama que ocorre em qualquer lugar do mundo. Ocorre em Dostoiévski, ocorre em Proust, ocorre em Stendhal, ocorre em Joyce, né? Que são os problemas do homem. Quem sou eu? Quem é você? Deus existe? Deus não existe? O que é o bem? O que é o mal? O culpado é ele ou sou eu? É isso que é a base dos problemas do homem. E é isso que está em Grande Sertão Veredas. Isso transcende muito o sertão. Por isso eu digo que o sertão é o mundo. No fundo, se nós esquematizarmos a visão dele, é uma visão que lembra a visão de Euclides da Cunha, porque tem o meio, a terra, o homem e a luta. Que é interessante no caso de Euclides da Cunha, porque no caso de Euclides, esse esquema é um esquema determinista, rigorosamente determinista. É o esquema que vinha dos pensadores naturalistas e positivistas do século XIX. Quer dizer, a terra condiciona o homem condiciona a luta. Seria mais ou menos o que diriam os pensadores daquele tempo. Silvio Romero, por exemplo, diria isso, baseado na teoria de Buckle, por exemplo, na teoria dos meios. Mas Guimarães Rosa também parte. Nós podemos reconstituir o Grande Sertão Veredas exatamente a terra, o homem e a luta. Só que aí não há nenhuma relação causal. Não há nenhuma relação causal. Quer dizer, não é, a terra não condiciona o homem e o homem não condiciona a luta. Os três estão mais ou menos postos no mesmo plano. Quer dizer, há uma terra, há um homem, há uma luta, todos embaralhados, não é? E não se pode dizer que o homem é fruto daquele meio. Isso não existe no Grande Sertão Veredas essa ideia. O homem, de certa maneira, faz o meio. O meio faz o homem. A luta, o homem faz a luta, mas a luta faz o homem. Quer dizer, a maneira de vida faz o homem, mas o homem que faz a maneira de vida. Então existem esses três elementos que dão uma ideia euclidiana, mas num sentido completamente diferente, porque não há nenhum nexo causal. Ele fala que sertão é o lugar onde a vontade do homem se faz mais forte que o poder do lugar. Mais ou menos isso, uma coisa assim. Realmente, quer dizer, são esses homens que fazem... Mas o que é interessante no Grande Sertão Veredas, que dá um pouco a dimensão metafísica dele, é que a vontade do homem é mais forte que o poder do lugar, e no fim o homem sente que ele foi um joguete. Há um destino obscuro, misterioso, que o tempo todo dirigiu as coisas. Então a ambiguidade é presente. O que é bonito no Grande Sertão Veredas é a extrema ambiguidade. É um romance muito fluido, as coisas são e não são. O lado negativo e o lado positivo. De modo que o Riobaldo trança o tempo todo entre o lado positivo e o lado negativo. Quer dizer, ele tem um mundo em que a coisa é de um lado e não é de outro. É o lado do bem e o lado do mal. Mas isso está tão trançado que a linha central do livro é quase a impossibilidade de distinguir o que é um e o que é outro. Porque se o direito é o lado do bem e o esquerdo é o lado do mal, coisas boas acontecem à esquerda e coisas más acontecem à direita. E depois... coisas boas acontecem à esquerda, que é o lado do mal, e coisas más que deviam acontecer à esquerda acontecem à direita, que é o lado do bem. Quer dizer, está sempre misturando. Há uma divisória teórica no mundo, mas tudo se embaralha de tal maneira que fica difícil de determinar como e quando. A ambiguidade maior existe, é o caso de Diadorim, que é um guerreiro que se apaixona por uma mulher, se apaixona por um homem e fica aborrecido porque se apaixona por um homem, mas se apaixonou certo, porque é a mulher. Diadorim passa dos dois lados, quer dizer, passa o lado direito e o lado esquerdo. A coisa que culmina tudo isso é a ideia de que todas as vezes que nós fazemos o mal, nós estamos sem querer fazendo o bem. Essa é a ambiguidade máxima, porque o sertão,
você pode notar que quando o Riobal termina tudo, ele é aclamado como um salvador. Ele é aclamado como um homem que limpou o sertão do quê? Da jagunçagem. O que ele é? Um jagunço. É o jagunço que acabou com a jagunçagem. Portanto, ele é e não é. A força do Grande Sertão Veredas para mim é exatamente essa. É a ambiguidade, é o paradoxo, é o deslizamento constante de sentido, que tem o símbolo máximo do homem que é a mulher. Eu sinto que o jagunço dele é uma forma de ser homem. Portanto, existe no Guimarães Rosa um drama ontológico. O Liso do Sussuarão impressiona muito, porque quem força a travessia do Liso do Sussuarão é Diadorim. É uma loucura. Um bando daquele tamanho, numa região sem recurso de espécie nenhuma, e eles fracassam e voltam. Agora, depois que ele faz o pacto, ele atravessa o Liso do Sussuarão. Portanto, realmente o pacto representa o advento a uma fase em que o impossível se tornou possível. Aí acontece uma coisa muito curiosa, acontece o poder da vontade, que é uma coisa que está muito presente em Grande Sertão Veredas. Você note que a batalha decisiva, que é a batalha do Tamanduatão, ele não arreda o cavalo dele do lugar. Ele vence sem sair do lugar. Ele fica montado no cavalo, há aquela extraordinária batalha, ele não sai do lugar. A impressão que se tem é que é o poder da vontade. É o poder da vontade. Quer dizer, depois de ter recebido todas as influências do mundo, ele chegou a um ponto, que é expresso pelo pacto com o diabo, em que ele adquiriu a capacidade de dominar esse mundo. De dominado, ele passa a dominador. Ele domina o mundo. Mas depois que ele domina o mundo, ele é de novo dominado, porque ele perde o que ele mais queria, que era Diadorim. O drama dele é saber se o diabo existe ou não existe, é claro. Isso é a premissa. Ele fez o pacto funcionou, no entanto ele não sabe se o diabo existe. Isso é a coisa mais bonita do livro, porque pode ser que o diabo seja apenas uma impressão que ele está tendo da vida que ele conseguiu realizar. Tudo que ele conseguiu realizar, ele atribui ao pacto com o diabo. Tem medo que tenha sido assim. No entanto, pode não ter sido. Ele pensa que o pacto com o diabo foi a condição dele ter realizado o que realizou. No entanto, como ele não sabe se o diabo existe, pode ter sido apenas ele próprio. Quer dizer, uma força maior que ele tem dentro dele, que ele não ousa reconhecer e que ele atribui ao diabo. Eu não sei se exagero, mas eu acho bonito no Grande Sertão Veredas, em todos os planos, a ambiguidade. Tudo é e não é. Tudo começa que devia acabar de um jeito, acaba de outro. O vencido que devia ser sacrificado é livre. O homem que é homem é mulher. Isso faz o deslizamento, baseado nas duas partes do mundo. E isso tira o Grande Sertão Veredas da craveira comum de qualquer romance regionalista. Isso faz do Grande Sertão Veredas um livro cheio dos problemas mais altos que a literatura enfrenta, não é? Uma coisa importante para se assinalar, isso eu gostaria de assinalar a respeito de regionalismo, que eu acho fundamental, que me faltou falar, é o seguinte: o grande milagre do Guimarães Rosa, que é a ambiguidade suprema, que neste caso está não no livro, mas nele também, é o seguinte: é que ele tomou uma tendência muito cansada na literatura brasileira, que é o regionalismo. O pitoresco da linguagem, o arcaísmo, o tema caipira, o tema regional, o tema jagunço, o tema caboclo. Isso já era uma coisa muito sovada, muito gasta. Praticamente considerava-se que a literatura brasileira já tinha saído disso. E no momento em que se considera, a crítica pensava mais ou menos isso, surge um homem que fechado hermeticamente dentro do universo do sertão, com uma exuberância verbal extraordinária, com aquilo que era considerado ruim na tradição brasileira, que é a exuberância de linguagem, com aquilo que era considerado ruim, que era o regionalismo, com aquilo que era considerado perigoso, que era o pitoresco. Ele parte de tudo isso e ele consegue fazer uma coisa inteiramente nova, consegue fazer uma ficção, como eu disse, de tipo realmente universal, com todos os grandes problemas do homem, tanto assim que eu, pensando neste caso, eu pensei como é que se pode resolver esse paradoxo de um regionalismo que não é regionalismo.
universalidade que é a mais particular possível. Ele fez o livro que supera o regionalismo, ele fez através do regionalismo. Esse, do ponto de vista da composição literária, a meu ver, é o paradoxo supremo. Tanto assim que eu me senti obrigado a criar uma nova categoria, que é transregionalismo, ou surregionalismo. Assim como você fala em surrealismo, você pode falar, no caso de Guimarães Rosa, em surregionalismo. Fenômeno, aliás, que nós verificamos pouco depois, ou ao mesmo tempo, em outros momentos, em outros lugares da América Latina. Nós encontramos, por exemplo, em Gabriel Garcia Marques, nós encontramos em Juan Rulfo, nós encontramos em Mário Vargas Llosa, nós encontramos em Alcides Arguedas, esse enraizamento profundo do temário regional pitoresco, com uma linguagem transfiguradora, moderna, e que não tem nada a ver com a linguagem do regionalista tradicional. Claro, dá para localizar, mas só que aquilo ali não tem a realidade que parece. É uma coisa muito, muito fluida. E o tratamento é um tratamento fantástico. Quando ele entra, por exemplo, que ele encontra aqueles catrumanos, aquilo é uma atmosfera de lenda. A atmosfera de o cego Guirigó, como é que é? O cego Borromeu e o pretinho Guirigó. Ali eu perguntei para o Guimarães Rosa, eu falei para ele, João, você leu o conto Baltazar, da Anatole France, que tem o eunuco não sei o que lá e o astrólogo Menquera? Ele falou assim, eu li muito Anatole France. Aquilo parece uma situação de literatura que ele transpôs para ali. Agora, depois o Morte Belém Teixeira, que é um professor de sociologia em Belo Horizonte, me disse, olha, você escreveu aquele negócio, mas você não tem razão, não. Eu posso provar para você, com o mapa na mão, que o norte de Minas do Guimarães Rosa é rigorosamente documentário. Você pode medir quilometragem, fazer tudo. Bom, pode ser. A impressão que eu tinha é que não só a coisa era flutuante, quer dizer, que isso é e não é, no plano psicológico, mas também no plano geográfico. Mas eu pensava sobretudo no seguinte, o Ulisses do Sussurarão é intransponível, mas de repente é transponível. Então ele é mais um deserto simbólico do que um deserto real, porque ele ser ou não transponível não depende da realidade geográfica, depende da força psicológica de quem está ali, nesse sentido é que eu falo.